preparei assim a mesa hoje era outra pessoa e ele não pôde estar presente, me pediu que se eu podia ficar aqui na mesa. Então, eu vou fazer o que eu sei e posso, né? Hoje, dia 29/10, né, finalzinho do mês, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos terminando mais um mês, esperando o novembro chegar, né? Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que podemos, à medida da nossa caminhada. Que Ele esteja sempre no nosso alcance, no nosso meio, para que a gente possa sempre estar seguro daquilo que precisamos e devemos fazer. Que sejamos iluminados pela luz divina e possamos cumprir nossas tarefas, nossa casa, esta casa que também é nossa, e levar o restinho do mês. Hoje, nós vamos ouvir, né? Não vamos falar, não, vamos ouvir de livre-arbítrio. E é uma coisa assim, a gente para pensar que ele nos ataca, mas a gente está aí para poder aprender mais. Eu coloquei aqui só uma entradinha, ó, que Deus nos disse, por intermédio de seus profetas, que somos livres para escolher o bem ou o mal. Podemos escolher a liberdade e a vida eterna, seguindo Jesus. Esse é um dos avisos que ele passou para nós. A gente que escolhe, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso seguir o caminho do mal ou o caminho do bem, né? Mas nós vamos deixar isso para o nosso amigo que vai falar sobre o livre-arbítrio. E vamos aprender muito com ele. Com o nome do senhor, eu nem vi aqui. André. O senhor tem toda a palavra, tá? Que Jesus te ilumine e nos ilumine também para aprender com tudo que o senhor vai dizer para nós. Boa noite. Tudo bem, gente? Que bom, né? Muito bom estar aqui novamente, acolhendo o gentil e honroso convite da Mércia, agradecendo a Deus, né? Nosso Pai, por nos trazer aqui hoje. Nós escolhemos estar nessa casa de oração e de trabalho, deixamos por alguns instantes a nossa família, a nossa atividade profissional, os nossos estudos, o lazer, o descanso, e escolhemos nos dirigir a uma casa espírita. Para quê? Para nos consolarmos, para esclarecer as nossas dúvidas, para nos fortalecermos diante desses momentos tão tumultuados que vivemos em pleno século XXI. Momentos desafiadores, momentos que nos conclamam a colocarmos em prática aquilo que aprendemos com Jesus, nosso grande mestre, e com a doutrina espírita. Então, o meu sincero desejo é que sejamos produtivos na noite de hoje, que a nossa atividade seja profícua, no sentido de ampliarmos o nosso entendimento sobre um tema tão caro à doutrina como o livre-arbítrio, e tão atual. Mas, acima de tudo, que durante esses próximos minutos que nós estaremos estudando em conjunto, que sejamos capazes de abraçar a espiritualidade que está aqui presente, confiando que eles atuarão sobre nós, pacificando as nossas dores, as nossas angústias, fortalecendo o nosso propósito.
Não é assim que nós desejamos para a noite de hoje? Ótimo. Muito bem. O tema que nós combinamos aqui com a Mércia é livre-arbítrio. Como eu disse, é um tema muito caro à doutrina. Nós sabemos que a doutrina, ela está fundamentada em princípios, em valores. E o livre-arbítrio é um desses princípios, um dos 15 princípios básicos da doutrina, porque ele encerra uma faculdade e, ao mesmo tempo, uma obrigação. Eu vou começar com uma pergunta provocativa. Vocês sabem que eu sou provocador, né? Eu gosto de provocar as pessoas. Provocar no sentido de instigá-los a, quando saírem daqui, continuar pensando no assunto. Se vocês, ao irem para suas casas, continuarem pensando no assunto, ao conversar com os familiares, com os amigos, continuarem pensando no assunto, o meu papel aqui hoje foi bem sucedido, tá bom? Porque nós não vamos esgotar esse tema em 50 minutos, né? Não temos essa pretensão. Então, nós vamos jogar algumas questões, tá? Muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Durante o nosso estudo, mas a primeira delas eu vou pedir que vocês levantem a mão, quem concorda. Vocês acreditam que nós possuímos livre-arbítrio? Quem acredita, levanta a mão, por favor. Quem não acredita, fica à vontade. Estou vendo que... Não, tem alguns que não acreditam, não. Olha, tá vendo? Acredita? Ah, então tá bom. Todo mundo acredita, então, que nós possuímos livre-arbítrio? Acreditamos mesmo? Olha, eu vou provocá-los, hein? Então, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho. O que é livre-arbítrio? O que eu entendo como livre-arbítrio? Bom, a doutrina tem um conceito, e nós vamos chegar até ela, mas existe um conceito universal, sem conotação religiosa, nem conotação filosófica, uma definição de dicionário. Cada um de nós guarda uma definição do que é livre-arbítrio, não guarda? Intuitivo, ou que aprendeu na escola, ou que os pais ensinaram. Então, a definição clássica que todos nós conhecemos é capacidade de livre escolha, livre decisão, independência para decidir. É essa mesma definição que nós guardamos de livre-arbítrio? É? Ninguém tem dúvida? É isso que eu entendo como livre-arbítrio. Tá ok? Olha que eu vou perguntar a vocês. Eu tenho realmente livre escolha, livre decisão, independência para decidir? Essa é uma questão muito atual, que se debate muito nos meios de comunicação, nas ciências, na filosofia. Talvez seja um dos temas mais discutidos durante toda a evolução da humanidade. E agora, nós vamos abordar isso também, a neurociência tem trazido algumas questões para provocar a nossa reflexão do assunto, hein? Nós vamos trazê-las aqui, tá bom? Então, vamos lá. De fato, possuímos plena liberdade para escolher e decidir? Estou repetindo a pergunta, hein? Possuímos? Eu acredito que eu possuo plena liberdade para fazer livre escolha? Mantemos a resposta, sim? Gente, vocês vão desculpar, mas eu já falei muito hoje na atividade profissional, então a garganta está... Então, agora eu vou fazer umas perguntas para vocês. Eu vou pedir que vocês respondam em apenas 2 segundos. É a primeira resposta que vem à mente, tá bom? Vou mostrar umas imagens. Então, eu vou fazer um convite a vocês. Prontos? Vamos comer um chocolate? Ninguém falou não? Todo mundo sim, automático? Ó, tem um lá no fundo que falou não, tem outro aqui também não. Muito bem. Que tal um sorvete? Mais alguns nãos, maioria sim.
E uma pizza? Novamente, sims e nãos, né? Mais ou menos, tá vendo? E uma feijoada completa? Não? Vamos comprar um carro popular? Sim? Se tiver dinheiro? Olha que interessante. Olha, vocês serão questionados pelas respostas, hein? E uma Ferrari, último ano? Sem chance? Tem nenhum sim aqui? Vamos lá. Vamos comprar uma casa? Nossa moradia, para segurança, conforto. Em vez de uma casa, uma mansão. Não? Precisa não? E um palacete? Não? Vamos praticar um assalto à mão armada? Não? Resposta unânime. Muito bem, gente. Fizemos algumas perguntas. Vocês já devem ter percebido que, dependendo da pergunta, a grande maioria, eu acho que não houve unanimidade nenhuma, né? A pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte: vocês responderam imediatamente, numa fração de segundo, não foi? Por que não comprar uma Ferrari? Quem falou não aí? Então eu vou perguntar, por que não? Porque eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Não. Não? Quem tem o desejo, mas não tem o dinheiro? Desnecessário. Está vendo? Começamos. E uma feijoada completa? Quem disse não? Quem disse sim? Quem disse não? Não? Por que não? Ah, entendi. Mais alguém, todo mundo ouviu? Mais alguém disse não? Não. Por que não? Vegetariano. Mais alguém acrescentaria um não diferente do que foi dito? Eu gostaria de perguntá-los agora o seguinte: nós não temos livre-arbítrio? Por que, então, eu tenho o ímpeto de responder uma coisa, mas depois vem uns poréns, né? Vem uns poréns, que são influenciados por conhecimento. Conhecimento influencia, não influencia? Olha o que falou. Respeitar os antepassados. Olha o que ele falou. Sou vegetariano. Tem outros que crenças influenciam. Vocês concordam? A crença influencia. Então, nós começamos a perceber que esse livre-arbítrio, ele tem alguns balizadores. Vocês concordam? Começamos a pensar, olha, a minha liberdade não é plena. Tem alguma coisa que baliza essa minha liberdade. O conhecimento é uma coisa, as minhas crenças, responsabilidade. Então, estão começando a pensar algumas coisas que são balizadores. E olha que interessante, o segundo ponto que eu chamo a atenção. Além de balizadores, eles são automatizados. Porque nós não demoramos fração de segundo para responder. Ou seja, não foi uma decisão consciente. O que é consciente? É quando eu tenho 2 caminhos para seguir, ou 3 ou 4, aí eu penso cada opção, comparo as opções, meço os prós e os contras e tenho uma escolha. Então, ela é demorada. A razão, o caminho da razão é um caminho mais demorado, não é? Mas vejam que vocês responderam rapidamente, baseado em conhecimento, experiência, crenças e responsabilidade. Foram vocês mesmos que disseram. Vocês concordam com isso?
Então, além da responsabilidade, vai a questão de consciência também. É isso? Consequência. Olha como é que nós estamos colocando uma série de coisas que são condicionantes ao meu livre-arbítrio. Então, eu começo a perguntar, será que ele é tão livre assim? Ou ele é determinado pelo nível de conhecimento, de consciência, de crenças e valores que eu possuo? Estou começando a provocar, hein? Eu gosto muito desse tema, viu, gente? Se deixar, eu fico aqui até 2 horas da manhã conversando. Aí vem uma afirmação. Isso é uma afirmação. Coloquei entre aspas porque não é minha. Livre-arbítrio não existe. Olha, mas nós não acabamos de concluir, então vamos ver quem falou isso. Robert Morris Sapolsky é professor de ciências biológicas e de neurologia, ciências neurológicas e neurocirurgia da Universidade de Stanford. Então, ele não é pouca coisa, não. O que ele afirma? Ele defende que as decisões do ser humano são resultado de coisas que não se pode controlar. Biologia, ambiente e suas interações. Segundo Sapolsky, não somos seres autônomos como acreditamos. Ele está aí. Ele lançou um livro que é best-seller mundial. O que ele está dizendo? Que as decisões que nós tomamos, elas são condicionadas por uma série de fatores. Olha, que ele não está falando nada muito diferente do que nós acabamos de concluir. Nós não acabamos de concluir que o livre-arbítrio não é tão livre assim, porque ele é condicionado às nossas crenças, nossos valores, nossa consciência, nossa responsabilidade. Só que ele vai no extremo. Ele fala que a gente não tem livre-arbítrio nenhum. As nossas escolhas são determinadas por uma série de fatores. Então, vou dar um exemplo só para esclarecer. Eu sou educado. Eu gosto de usar exemplos bem folclóricos, tá? Eu fui criado, meu pai era cruzeirense, então eu fui educado que o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Isso é uma crença minha. Quando alguém me pergunta qual que é o melhor time do mundo, o que eu respondo automaticamente? Cruzeiro. Então, a minha resposta não foi baseada na razão. Eu não comparei títulos, desempenho de todos os títulos do mundo, de todos os times do mundo. Eu automaticamente respondi conforme uma crença que foi incutida em mim na minha infância. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou trazendo o ponto de vista do Sapolsky. Só que ele leva isso para o extremo. Ele diz que nós somos tão condicionados que de livre nós não temos nada. Nós sempre respondemos conforme a cultura, a educação, os valores que eu tive até o presente estágio da minha vida. Eu estou trazendo mais confusão ou uma resposta? Sou provocativo, tá vendo? Eu falei que eu fazia todo mundo pensar. Uma visão da psicologia. O Daniel Kahneman é considerado um dos maiores psicólogos da atualidade. Ele desencarnou tem 1 ano, 2 anos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ele disse que as nossas decisões, elas seguem 2 caminhos. Todas as decisões, todas as escolhas que a gente faz, ou seja, todo o exercício do chamado livre-arbítrio, seguem 2 caminhos, basicamente. O que ele chama de caminho rápido e o que ele chama de caminho lento. O caminho lento é esse da razão, que eu acabei de falar para vocês. Alguém me pergunta assim, ó, nós vamos comprar cadeiras novas para a casa. Aí nós vamos fazer uma comparação, né? Que tipo de cadeira é melhor, para qual finalidade, qual material, qual a cor, qual o preço. Nós coletamos uma série de informações, comparamos e tomamos uma decisão. Concorda? Isso é uma decisão lenta, porque ela é racional, ela exige uma série de etapas. E existe o caminho rápido, que é o caminho das respostas automáticas, intuitivas, das decisões baseadas em crenças, resultados da experiência, que é o exercício que nós acabamos de fazer. Quando alguém pergunta para mim qual que é o melhor time, eu respondo automaticamente.
quando alguém pergunta para mim qual é a cor preferida, eu não fico pensando, eu respondo automaticamente. E isso vale também para valores, como nós fizemos aqui no nosso exercício do livre-arbítrio. Entenderam como é que a gente faz? Tem um caminho automático, que a gente põe para fora automaticamente, e tem um que é pensado, medido, raciocinado. Só que, aí ele fala assim, mas ele ganhou o prêmio Nobel por isso? Parece uma coisa tão simples, né? Só que ele provou, por inúmeras pesquisas, que 90% das nossas decisões seguem um caminho rápido. Aí o questionamento dele é o seguinte, nós nos consideramos seres racionais, não é mesmo? O ser humano é um ser racional. Então a gente imagina que a gente toma decisões com base na razão. E ele comprovou que não é. É com base nos automatismos, nas crenças, nas convicções. Por isso que existem preconceitos. Né? O que é um preconceito? É uma suposição que uma determinada categoria tem maior valor do que a outra, seja em relação à cor da pele, ao sexo, etc. Isso é uma crença, isso é um equívoco, mas é automático. Compreendemos? Então, a neurociência parte desse pressuposto. Eu sou, assim, um ser humano. 90% das minhas decisões são automáticas. E o que influenciam essas decisões? A educação que eu tive, os meus valores, os meus gostos, o conhecimento que eu tenho de determinadas coisas. Por exemplo, são 20 horas e poucos minutos. Se alguém me convidar para comer uma feijoada, eu falo, não, mas aí eu vou passar mal. Se eu comer uma feijoada agora, possivelmente ou provavelmente eu vou ter uma indigestão. Se for meio-dia, eu posso até pensar, mas essa hora da noite, o que é isso? É a consciência, é a responsabilidade, é o conhecimento que eu tenho que uma comida pesada nesse horário vai ter consequências. Então, a consciência de que meus atos têm consequências gera a tal da responsabilidade. Só que nós não pensamos que muitas vezes isso é automático. Vocês concordam, gente? Está todo mundo caladinho, né? Então tá bom. E aí eu volto à pergunta original. Livre-arbítrio realmente existe ou é uma utopia? Eu acho que eu tenho, mas quando eu começo a pensar, a última pergunta que eu fiz, vamos cometer um roubo à mão armada? Todo mundo falou não. Por quê? Porque isso fere os meus princípios morais. Isso é uma violência. Eu fui educado por meus pais que dizem que isso é inadmissível. Eu vivo numa sociedade que as leis impedem que eu cometa. Ou pelo menos me dizem o seguinte, se eu cometer, eu vou ter que sofrer as consequências. Compreendemos? Somos senhores das nossas decisões? Que são as perguntas. Até que ponto a decisão que eu tomo, ela é realmente racional ou ela é com base em crenças, valores, hábitos, vícios que eu cultivei? Muito bem. Isso são só preâmbulos, tá, gente? Agora nós vamos entrar. A doutrina espírita tem um posicionamento sobre essa questão. Eu mostrei o que a filosofia fala, o que a ciência fala, o que o conhecimento popular falam. Coloquei um monte de dúvidas na cabeça de todo mundo. Para quê? Apenas para introduzir como a doutrina espírita vê a questão do livre-arbítrio. Para que eu fiz isso dessa forma? Para a gente compreender que o livre-arbítrio não é uma questão tão simples assim. Ela é sofisticada, ela é complexa, ela exige que eu pense quais são os meus valores. Quando meu filho pede alguma coisa, como eu respondo? Racionalmente ou automaticamente? Ô mãe, eu posso tomar um sorvete? Ô mãe, eu posso fazer isso? Ô pai, eu posso fazer aquilo? Como que a gente responde? Será que eu estou apenas colocando para fora aquilo que eu já tenho formatado na minha consciência? Ou eu realmente penso nos prós e os contras, analiso a situação? Como vimos, não é tão simples assim, né? E a doutrina nos conclama a pensar melhor nas situações,
para evitar os preconceitos. Pois não, mestre? Sim. Exatamente. Por isso que... Não, nós vamos chegar lá, não vou antecipar, não. Então, vamos lá, o que a doutrina espírita fala? A doutrina espírita tem uma definição para livre-arbítrio. Tem várias, né? Mas eu trouxe uma do professor Rodolfo Caligares, que está lá no livro As Leis Morais, na página 151. Na visão espírita, livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Então, nós já estamos deixando claro que na visão espírita existe sim livre-arbítrio. Ele está dizendo que é a faculdade que eu tenho de escolher entre duas ou mais opções e fazer que uma prevaleça sobre as outras. Tá? Como é que isso funciona? Nossas escolhas são influenciadas por diversos fatores internos e externos. Vejam que a doutrina espírita não nega e nem contradiz tudo que a ciência está dizendo. Aliás, a doutrina espírita reafirma: nós somos influenciados, sim. Nós somos influenciados pelos nossos valores internos, pela educação dos nossos pais, pelo que nós colhemos de ensinamento de Jesus, da doutrina espírita, dos nossos vizinhos, amigos, influência de ídolos, etc. Então, a doutrina espírita parte do pressuposto que, sim, somos influenciados. Mas, então nós temos habilidades e capacitações, inteligência, cultura, aptidões. Nós temos fatores materiais, sobrevivência, proteção, corpo físico. Então, eu tenho necessidades materiais que influenciam o meu livre-arbítrio. Ou não tem? Claro que eu tenho. Eu quero sair... Ontem, por exemplo, eu não sei aqui, mas Belo Horizonte caiu uma tempestade. Eu posso sair na tempestade? Posso. Não posso? Quer dizer, posso no sentido de que eu tenho liberdade para ir, mas aí eu penso, eu vou tomar chuva, vou gripar, meu corpo vai adoecer. Então, eu tenho limitações que condicionam esse livre-arbítrio. Eu tenho também fatores emocionais. Eu tenho medo, eu tenho traumas, eu tenho paixões, eu tenho ambição. Por exemplo, eu sempre tive trauma por alguns episódios na infância de pessoas próximas com afogamento de criança. Meus filhos, desde pequeno, quando falam em água, de jeito nenhum. Pode nem chegar perto. Se chegar perto, eu tenho que estar junto, ou a esposa. Isso é um cuidado? É um cuidado. Mas quando eu vejo que ele é exagerado, que ele é incomum, é porque eu tenho um trauma do passado que influencia a minha escolha. Então, se o meu filho falava assim, vai ter uma excursão no clube tal, eu já, não vai. Então, vejam que essa minha livre escolha não foi tão livre, ela foi determinada por um trauma que eu tenho e eu tomei uma decisão baseada nesse trauma. Compreendemos? Imaginem nós como seres multimilenários, que já vivemos múltiplas vidas. Somos cheios de paixões, de preconceitos, de opiniões sobre tudo. Isso presta, isso não presta. Não é assim que a gente fala? Isso é bom, isso é ruim. Mas será que eu parei para pensar ou foi um impulso com base em experiências passadas que eu mesmo não sei reconhecer? E por último, compromissos, responsabilidade, deveres, solidariedade. Às vezes, eu penso assim, hoje tem jogo do Atlético. Eu gostaria de assistir o jogo do Atlético, mas eu tenho responsabilidade e eu quero ir na casa espírita. Então, eu tenho livre-arbítrio. Bom, o meu arbítrio não é tão livre, ele é influenciado por diversas coisas, mas como nós vimos na definição do Rodolfo Caligares,
eu sou quem toma a última decisão. Eu sei que tem vários fatores me influenciando, mas eu sei que no fundo sou eu que vou decidir. Qual fator eu vou deixar que pese mais? É complexo, pois não? Muito bem. Isso é que é bom no estudo coletivo. A gente vai desenvolvendo o raciocínio conjuntamente. Vamos guardar, como é que é o seu nome? O que a Isabel colocou. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, na visão da doutrina espírita, nós temos ações no campo físico, no campo mental ou no campo emocional. E essas ações criam vínculos. O que eu chamo de ação no campo físico? Eu posso chegar aqui, tomar uma decisão, mudar essa cadeira de lugar. Agora, essa cadeira, mudando de lugar, vai ter uma consequência. Muitas vezes eu sei qual a consequência, muitas vezes nem sei. Pode ser no campo mental. Uma pessoa, a Isabel está falando alguma coisa, eu estou pensando outra, e essa Isabel não está com nada. Essa Isabel é inteligente, essa Isabel... Eu começo a formar conceitos automaticamente. Mas nós sabemos que quando eu estou pensando, o meu cérebro é eletromagnético, todo o campo eletromagnético gera uma irradiação eletromagnética. Então, tudo que eu estou pensando está sendo direcionado para alguém com uma determinada qualidade de frequência. Não é mesmo? Então, essas ações provocam reencontros, que nós chamamos de missões, provas e expiações. Né? Então, eu criei a minha ação, seja no campo físico, seja no mental, seja emocional, ela gera uma consequência. E essa consequência, ela gera novos compromissos. Tudo tem uma consequência. E, por último, isso gera novas escolhas e novas decisões, que, por sua vez, provocam novas ações. Então, tudo que eu faço, de fato, gera novos caminhos. E cada um desses caminhos vai me conduzir à necessidade de fazer novas escolhas. E cada uma dessas escolhas vai me direcionar por novos caminhos. E assim sucessivamente. Então, quando nós voltamos lá no Podolsky, ele tem uma certa razão. A visão espírita não contradiz a ciência. Só que ele conclui que, no fundo, nós não temos livre-arbítrio. E a doutrina espírita conclui que, apesar de nós termos diversas influências, diversas consequências, no fundo, sou eu que decido o caminho que eu vou seguir. Concordaram, então? Então, sou eu quem escolhe. Então, vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 826. Desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, a nossa liberdade, ela não é absoluta. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Nós temos pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a minha liberdade é relativa. Por quê? Porque toda escolha que eu faço, mesmo as escolhas no campo mental ou emocional, influenciam outras pessoas. Então, eu preciso ter a responsabilidade de reconhecer que nenhuma escolha é isenta de consequência. Nenhuma é. Seja no campo físico, mental ou emocional. Então, essa liberdade não é plena. Ela é relativa ao meu estágio evolutivo. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem o seguinte. Se eu tiver aqui um animal, vou fazer o mais fácil, um cão que nós temos na nossa casa. Se eu apresentar para um cão um pedaço de carne,
como o cão vai interpretar esse pedaço de carne? Comida. Alguém acha que ele vai interpretar de uma outra forma? Qual que é o livre-arbítrio dele? Nenhum, concordamos? Ele é regido por instintos. Então, quando ele se depara com carne, para ele aquilo só tem uma escolha, que é comer. Se eu apresentar um pedaço de carne para cada um de vocês, vocês têm mais de uma escolha, concordam? Comer ou não, guardar, passar para uma outra pessoa, alimentar o cão. Concordamos? Por quê? Porque eu estou um degrau acima do cão e eu não sou regido apenas por instintos. Então, o conhecimento que eu adquiri, os valores que eu adquiri, ampliam o meu livre-arbítrio, o meu campo de opções. Concordam? Pois não? Sim, com certeza. Está relacionado. Não só a lógica, porque como ele envolve crenças e valores, às vezes não tem lógica nenhuma. Eu acredito que o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Que lógica que tem nisso? Nenhuma. Isso é uma crença, isso é um valor, concorda? Agora vamos para o extremo oposto. Siga o meu raciocínio. Nós pegamos o animal, que para ele não há livre-arbítrio. Todo mundo concordou que o animal não tem livre-arbítrio? Só tem uma escolha. À medida que nós evoluímos, nós vamos expandindo o nosso conhecimento, as nossas crenças, a nossa consciência, os nossos valores. Nós passamos a ver mais opções para o pedaço de carne. Eu posso ver 2, 3, 4, 5, 10. Então, à medida que eu vou evoluindo, o meu livre-arbítrio vai aumentando. Concordamos? Pelo menos eu tenho mais escolhas. Certo ou errado, gente? Certo. Aí, quem que é o nosso modelo e guia? Jesus. Jesus tem livre-arbítrio? Ah, pergunta difícil agora, hein? Tem? Ele tem mais de um caminho? Mais de uma opção? A questão que eu coloco é, se Jesus tiver diante dele uma opção de agredir ou não agredir, o que ele vai escolher? Sempre. Se tiver 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, a resposta dele sempre será a mesma. Então ele não tem livre-arbítrio. Ele já segue o determinismo do amor. O ser primitivo segue o determinismo do instinto. Os espíritos superiores seguem o determinismo do amor. A escolha dele sempre será o amor. Compreendemos? Então, na prática, ele não tem livre-arbítrio. Não porque ele não tenha faculdade, mas a escolha dele é sempre pelo mesmo caminho. Então, o nosso grande desafio, compreenderam? É sair. Eu não tenho escolha nenhuma, agora tem um tanto de opção e eu tenho que aprender a escolher qual que é a certa. Até que vai chegar um momento que eu já aprendi, eu sempre vou escolher a certa. Embora eu tenha várias opções, eu sempre vou escolher a certa. Vocês compreenderam o raciocínio? Então, o livre-arbítrio, no sentido de que é uma variedade de escolhas e eu vou aprender a medir cada uma dessas opções e escolher a que está aderente aos valores morais que eu abraço, ou eu vou seguir cada hora um, de acordo com o meu automatismo. Compreendemos? Hoje, alguém trabalha aqui com varejo comercial? Lojas, venda de produtos. Existe uma máxima hoje, chama o paradoxo da livre escolha, de marketing. O que é o paradoxo da livre escolha? O comércio varejista começou, ao longo do tempo, a desenvolver e cada vez colocar mais opções para o cliente. Ante a crença de que quanto mais opção, eu vou atender o maior número de clientes. Concorda? Depois, ele aprendeu que cada um tem gostos preferenciais, dependendo da classe. Classe que eu falo não é melhor ou pior, mas, por exemplo, mulheres, homens.
Então, começaram a colocar certos produtos na frente das pessoas. Vou dar um exemplo. Supermercado, que é muito grande, coloca determinados produtos nas gôndolas mais próximas da entrada, para despertar o interesse, e coloca aquilo que a pessoa vai comprar, tipo arroz, feijão, açúcar, lá no fundo, de maneira que a pessoa tem que atravessar o supermercado todo até chegar lá. O que é o princípio? Eu vou colocar um monte de opção aqui para ele ver antes, aí vai comprar o que não precisa, até chegar onde ele precisa. O comércio varejista hoje está trabalhando com outra opção. Começaram a entender que isso torna, quanto mais escolha, quanto mais opção, mais difícil é a escolha, não é mais fácil. Vocês já prestaram atenção nisso? Às vezes você vai comprar uma blusa, uma calça, você chega na loja, tem 2, 3 modelos, você escolhe entre os 2, 3 modelos. Se você chegar e tiver 20, você vai gastar mais tempo, você vai ficar mais em dúvida e a tendência é você se arrepender mais. Isso é científico, tá? Por quê? Porque se você chegou lá, você gostou da blusa, mas só tem verde, azul e amarela, você escolhe uma e vai embora. Mas se você chega lá, tem verde, azul, amarela, vermelha, branca, 200 coisas, você chega em casa, a pessoa, por que você não escolheu tal cor? Tinha na loja, podia ter escolhido tal cor. Então, uma variedade maior de escolhas, em vez de simplificar, ele acaba complicando, que é o mundo que a gente está vivendo hoje, gente. A gente tem uma série de influências o tempo inteiro. Eu vou educar meu filho. Aí o filho quer comprar um determinado brinquedo. Aí você pensa, se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você tem limite no cartão de crédito, se o menino está indo bem na escola, se não está, se o vizinho tem o mesmo brinquedo, se não tem, se o coleguinha falou. Você tem 200 coisas para pensar para tomar a decisão. Isso é ruim? Não, mas é mais complicado. Isso exige de nós uma atenção maior, um esforço maior para tomar a decisão. Compreendemos? Então, esse mundo que a gente está vivendo hoje, em pleno século XXI, é um mundo das ofertas múltiplas. Quando eu era mais jovem, né? A gente já tem um tempinho que era mais jovem, né? A gente ouvia a pessoa falar assim, falava em segredo, ouvi falar que o fulano falou, que o ciclano disse que o fulano talvez esteja usando maconha. Aí a gente ficava assim, nossa, que absurdo, onde que a pessoa conseguiu isso? Maconha é aquela coisa que ninguém viu, ninguém sabe onde fica, mas sabe que existe, né? Hoje, a pessoa tem, basta atravessar a rua, todas as opções de drogas, químicas, medicações, etc. Então, nós temos à nossa porta 1000 opções, para quê? Para aprender a fazer a escolha certa. Quando nós estávamos um pouco menos evoluídos, Deus, na sua incrível sabedoria, colocava poucas opções para a gente. Assim, o André não sabe escolher direito, deixa só 2, 3. Não, o André já evoluiu um pouquinho, agora eu vou colocar 7, 8, para ver se ele sabe fazer a escolha certa. Não, agora eu vou colocar 200. Hoje nós temos no nosso mundo, à nossa disposição, todas as possibilidades de fazermos bem ou fazermos mal, de agirmos corretamente ou agirmos incorretamente. Para quê? Porque nós já chegamos ao ponto, diferente do cachorro que só vê a carne de um jeito, nós já vemos várias coisas. Então agora o exercício é mais difícil, é mais complexo, tem mais opção. A gente tem que pensar mais, raciocinar mais, segurar as tentações. Porque, gente, alguém aqui diz que está livre das tentações? Eu não estou. As tentações são muitas. Então, Deus coloca as tentações no nosso caminho, porque nós já estamos prontos para fazer escolha. Já estamos preparados. Já sabemos que tem consequências. Qual consequência que eu tenho, não é mesmo? Se eu escolho o caminho X, eu já sei mais ou menos as consequências. Eu vou voltar para casa agora. Eu tenho 2, 3 caminhos diferentes. Eu já sei mais ou menos o caminho que é mais escuro, o caminho que é mais rápido, o caminho que é mais perigoso, o caminho que o asfalto está melhor, o caminho que o asfalto está mais esburacado. Não é mesmo? Então, na visão espírita, não existe condições de nós analisarmos o livre-arbítrio sem pensarmos na responsabilidade da conduta.
Os dois temas estão diretamente relacionados. Todo exercício do livre-arbítrio implica numa consequência. Então, se eu não quero uma consequência ruim, não faço escolhas ruins. Não é mesmo? A liberdade para decidir e agir. Então, a doutrina espírita fala que eu tenho liberdade. Ela não fala que essa liberdade é total. Ela é limitada por uma série de coisas. Mas, no fundo, sou eu quem escolho. Na última instância, sempre sou eu que faço. Vou fazer ou não vou fazer? No entanto, após a escolha, ficamos submetidos às consequências dos atos praticados. Isso é da lei. Assim, desponta um importante fator moral. Liberdade e responsabilidade caminham juntas. Então, nós gozamos da liberdade para decidir. Por isso, estamos presos ao determinismo das consequências dos nossos atos. Eu tenho liberdade. Eu já tenho consciência para saber que essa liberdade não é plena, que ela não é total, que ela é influenciada por uma série de coisas. Até poder econômico, até dinheiro para querer fazer ou não. Tem uma série de limitações. Mas, no fundo, sou eu quem toma a decisão final. Agora, eu preciso estar consciente que essa decisão final vai gerar consequências. E eu tenho que responder por essas consequências. Porque eu sou o autor da decisão. Lá no livro Consolador, de Emmanuel, eles perguntam para Emmanuel, há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Que é o que a gente está conversando aqui. Então, há livre-arbítrio e determinismo ao mesmo tempo? O que Emmanuel responde? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Então, nós temos, sim, a última palavra é sempre minha sobre as decisões que eu preciso tomar. Agora, depois que eu tomei a decisão, tem o determinismo da consequência. Não há como fugir disso. Eu vou passar o restante, que eu quero tratar de alguns itens. No livro da Esperança, de novo, Emmanuel, tem um título que chama Ante o Livre-Arbítrio. Eu trouxe só um trechinho. Ele diz o seguinte: estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados em contingentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? A síntese de tudo que nós conversamos aqui hoje. Olhando a reencarnação, a lei de causa e efeito e a justiça de Deus, eu compreendo que eu sou influenciado por uma série de coisas na vida, inúmeras, mas no fundo a decisão é minha. E eu preciso aprender a fazer boas escolhas para ter boas consequências na minha vida, para ter boas realizações. Eu gosto muito da Cora Coralina, vocês conhecem a Cora Coralina, poetisa, né, goiana. Ela diz o seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Que é o que Isabel falou. No fundo, mesmo das decisões, nos momentos mais desafiadores, mais doídos, sou eu quem decido. Em última instância, até como eu vou enfrentar a dificuldade. Eu vou rir ou vou chorar? Eu vou revoltar ou vou aceitar? Eu vou seguir em frente ou vou ficar lamentando? Então, no fundo, a decisão final é sempre minha.
Por isso que na visão da doutrina espírita, livre-arbítrio no sentido de que ele é totalmente livre, não. Mas livre-arbítrio no sentido de que a decisão final é sempre minha, sim. A decisão final é sempre minha. Agora, no momento final, todo mundo compreendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda do que eu falei? Porque também, né, não sou dono da razão, não. Está tudo certo? Aí eu pergunto assim, vocês podem estar perguntando assim, André, você falou de um monte de teoria, de conceito, de neurociência, de doutrina. Esse assunto é importante? Esse assunto é importante para o meu dia a dia, para as minhas escolhas, para a minha convivência com meu cônjuge, com meus filhos, com os meus pais. Às vezes pode parecer uma coisa só conceitual, né? O que isso tem de utilidade prática na minha vida? Isso é importante? Sem livre-arbítrio, não há responsabilidade pelos próprios atos. Estou fazendo uma afirmação importante, hein? Por quê? Porque nós atribuímos a responsabilidade pela autoria dos atos a questões meramente fisiológicas, genéticas, que é o que o neurocientista está fazendo. Se eu acredito que eu não tenho livre-arbítrio, então a escolha é de quem? É da minha genética? É dos meus antepassados? Então eu não tenho responsabilidade pelos meus atos. Os meus genes foram determinados pelos meus pais, o deles pelos pais deles, e assim eu vou ficar de braço cruzado e falar, ó, isso, gente, é uma tese até jurídica, tá? Tem gente, depois que a neurociência está trazendo essas descobertas e colocando que nós não temos livre-arbítrio, tem julgamentos, casos concretos nos Estados Unidos, que advogados, às vezes de defesa, às vezes de acusação, falam assim, não, o André cometeu um assassinato, mas ele não tem responsabilidade nenhuma, isso é culpa do gen lá, que os pais dele passaram para ele. Passou a ser argumento de defesa. A gente fica rindo, mas existem correntes de pensamento que dizem que nós somos exclusivamente produtos do meio. Então, é o seguinte, eu nasci, desculpa a expressão, agora, no meu tempo falava favela, agora é comunidade, né, que são regiões carentes, regiões desprovidas de uma educação, de uma saúde, etc. Aí a pessoa fala assim, quem nasceu nesse lugar não tem responsabilidade pelos seus atos. Ele pode cometer crimes, não pode. Bom, é claro que o ambiente que ele nasceu exerce forte influência. Mas tem gente lá também que não vai pelo caminho errado, então não é determinístico. Compreendemos? E, por último, atribuímos a responsabilidade pela autoria dos nossos atos às crenças e hábitos incutidos em nós. Então, o que eu sou hoje, o André é um deseducado. A culpa não é minha, meus pais que não me educaram. O André não tem, é um ladrão. Não, a culpa não é minha, é o gen. Eu trouxe um gen aqui de ladrão que não pode ver nada que passa a mão. Então, eu estou argumentando ou justificando os meus atos por atos alheios. Concordamos? Então, por que na visão espírita o livre-arbítrio é fundamental? Porque eu sou, sim, em última instância, quem decide. E se eu sou, em última instância, quem decide, a responsabilidade é minha. Os meus pais influenciaram? Influenciaram. A cultura, o ambiente onde eu vivo influenciam? Influenciam. Isso são atenuantes. Claro que são, mas não são determinantes. Concordamos? Então, essa questão é muito importante, sim, porque nós vivemos num mundo em que existem correntes de pensamento, até científicas, que defendem que nós não temos livre-arbítrio. Então, se ninguém tem livre-arbítrio, ninguém precisa ser responsabilizado por nada, ninguém precisa ser responsável, consciente, educado, honesto, justo. Para quê? Ele não é responsável pelo que ele faz? Não. Na visão espírita, não. Na visão espírita, sim. Eu sou muito influenciado por uma série de coisas. Agora, a decisão é minha e eu tenho que responder pelos atos. Porque foram as minhas escolhas que me levaram a ter aquelas influências ao meu redor. Com certeza. Com certeza. Então, é aquela história que a gente fala muito, né? Eu vou para o bar, bebo, depois pego um carro, vou dirigir.
Aí eu vou falar assim, não, eu atropelei Isabel, mas eu não sou responsável, porque eu não estava no domínio das minhas faculdades. Ah, mas quem falou para você beber antes de dirigir? Compreendemos? Sim, a nossa vida é uma cadeia sucessiva de escolhas. Cada uma dessas escolhas nos conduzem a caminhos que vão exigir outras escolhas. É muito interessante, eu gosto muito de analisar isso, à medida que a gente vai ficando mais experiente, né, mestre? A gente começa a ver que existem momentos na vida que a gente toma algumas decisões, faz algumas escolhas de caminhos, que depois, lá na frente, fica difícil reconciliar, não é verdade? Então, existem algumas escolhas que são fáceis de reparação. Existem algumas que não são tão fáceis. E existem outras que são difíceis. Então, por isso que a doutrina espírita fala que a gente tem que parar. Por isso que é importante a gente pensar no assunto. Olha, tem certas escolhas que eu vou fazer, que eu vou pegar um caminho aqui, essa estrada vai ter retorno só daqui a 50 quilômetros, eu vou ter que andar 50 quilômetros nela. E a gente pensa que não é, e é verdade. Certos assuntos importantes, como matrimônio, é um assunto clássico, né? As pessoas antigamente falavam, você tem que pensar, será que fulano é a pessoa adequada? Você já pensou, não pensou? Hoje em dia, não, como dizia o personagem lá do Jô Soares, casa separa, casa separa, casa separa. Mas tudo isso tem consequências. Compreendemos? Então, a doutrina nos convida a ser menos automatizados e mais racionais, lógicos, pensativos. Eu vou tomar uma decisão, isso aqui vai ter consequência. Então, é melhor eu pensar um pouquinho antes. Vou esperar um minutinho, eu não preciso tomar no impulso, não é mesmo? E, por último, então, o que fazer? O que fazer, então? Aí eu trouxe desenvolver autocontrole sobre tendências, impulsos e preconceitos. Que é isso? Eu tenho tendências, impulsos e preconceitos. Que eu preciso pensar, ó, se eu tomar decisões com base nisso, as consequências não vão ser boas. Então é melhor eu parar um pouquinho e pensar. Aí eu tenho um impulso da intolerância. Ninguém pode falar que o Atlético é melhor do que o Cruzeiro, que eu já vou logo, não, Cruzeiro é o melhor, não sei o quê. Calma, pensa, né? Vão ter educação, vão ter respeito pela opinião alheia. Hoje o mundo está assim, a gente está respondendo muito automaticamente. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Mais do que nunca a gente precisa orar, para quê? Para ter a companhia dos bons espíritos, para nos conectarmos às dimensões superiores da vida, para termos boas intuições. Agora, vigiar também. Não é só orar, não, é vigiar. Ah, eu vou tomar tal decisão. Não é melhor conversar com fulano? Não é melhor consultar o travesseiro, né, como dizia antigamente? Espera um pouquinho. Como dizia o Chico, quando a palavra vier, faz o uso da água. Vocês já viram o caso que o Chico contava? Faz o uso da água. Pega um copo d'água, bebe o copo d'água todo. Enquanto você está com a água na boca, você não vai responder para a pessoa, né? Tomar um copo de água, às vezes demora um pouquinho, aí a gente vai pensar, falar, eu li no livro tal, Jesus às vezes falou assim, aí a gente vai pensar melhor e a gente muda as nossas decisões. Ô, gente, são 9h, eu agradeço a atenção de vocês, espero que essas breves reflexões sejam úteis e espero que tenha provocado todos, porque eu gosto de pensar nesse tema, eu gosto de estudar esse tema, e eu acho que ele é muito útil no nosso dia a dia, na nossa vivência. Muita paz para todos, muito bom estar aqui com vocês. Tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, que o senhor esteve aqui, nos mostrou tanta coisa, e eu estou pensando aqui assim, mas é tanta coisa que a gente tem que pensar para resolver qualquer assunto, não é? É muito difícil. Eu fico achando que eu nem tenho livre-arbítrio. Porque tudo que eu quero fazer não pode, não posso. Você não deve fazer, você não pode parar, você não pode levar. Então, a gente fica na dúvida, né? Mas nós agradecemos ao senhor pela bela palestra, pela maneira como o senhor colocou na cabeça de cada um o que é o livre-arbítrio, né? Eu agora quero agradecer a todos vocês, né? E agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, por essa glória que nós temos de estarmos aqui uma vez por semana,
A gente fica quase que a semana inteira, né? Mas os outros aí só tem hoje para vir, não vem mais e não procura mais. A casa está aberta, vão procurar, vão fazer alguma coisa. Tem muita coisa para ser feito aqui. Então, nós vamos aguardar vocês aqui. E eu quero lembrar que eu falei no início que outubro está acabando. Para as reuniões, já acabou, né? Então, vai começar dia 1º de novembro, um outro mês, uma outra semana, um outro grupo que vai fazer as palestras, que vem fazer as palestras e que nós vamos participar também. Então, no mês de novembro, vai começar dia 5. Dia 5, o tema central vai ser parábolas e ensinos de Jesus. Eu costumo falar que eu não entendo nada de parábola. Eu tenho que ler 500 vezes e ainda não entendo como é que eu vou decifrar uma parábola. Então, aqui vai ter, parábola da ovelha perdida, no dia 5, com Lúcia Nossi. Dia 12, o credor incompassivo, com Marcelo Damasceno. Dia 19, a parábola do servo trabalhador, com Marilda Reis. E dia 26/11, a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu falo que eu tenho muita sorte quando eu vou ficar aqui, só coisa que eu preciso de aprender. E as pessoas que vêm também, excelentes, né? Que sabem, pelo menos, abrir minha cabeça um pouco. Então, esses são os expositores do mês que vem, né? Que a gente vai estar com eles, aprendendo, mais uma vez, sobre parábolas e sobre os ensinos de Jesus. Nós agora vamos agradecer a Deus por estarmos aqui novamente e pedindo a Ele que nos proteja durante toda a semana, para que semana que vem todos estaremos aqui novamente. Que Jesus ilumine o caminho de cada um, guarde todos debaixo do manto do Cristo e que nós possamos fazer que o nosso livre-arbítrio esteja sempre em alta, para a gente estar dentro das normas e das leis de Jesus. Nós estamos agradecendo ao palestrante de hoje pela maneira tão excêntrica que ele mostrou para nós essa palestra. E aquelas pessoas que precisarem de passe, a cabine está ali, estejam à vontade, se precisarem. Se não, vão em paz, mas tem muita coisa ainda para me falar aqui. Vai para